Salve, galera! Que saudade de vocês. Seja bem-vindo ao seu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí, Davi, tudo bem? Beleza ou não? Tá feliz? Tá feliz, tá contente? São Paulo ganhou, 2-1 pra nós, fora o baile. E aí? O que a gente não faz pelo filho? É isso aí, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que você não faz pelo seu filho. O que você faz, é isso aí, cara, vai ser divertido demais. Pai, a gente ficou um tempo aí sem gravar. Foi. E eu quero fazer uma justificativa aqui pelo motivo pelo qual nós ficamos um tempo sem gravar. E o motivo é simples. Bom, nós somos pastores, a gente tem um trabalho local, como vocês sabem, e nessas últimas 2-3 semanas, acabou que o meu pai viajou bastante, eu viajei também, a gente teve a Deep Conference, a gente teve semana de imersão, e a gente acabou não se programando, porque a gente grava semanalmente. Então a gente acabou não se programando para ter episódio de sobra no podcast. Mas esse problema já está sendo solucionado. Inclusive, vai rolar aí algumas mudanças no E aí, pai. Vocês vão curtir bastante. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Então, não desista de nós, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Não é verdade, pai? Sim. Mas eu já estou aqui, você já está vendo. Eu estou com Dá um um close aí, novo coroa. livro do Pastor Domingos. Fecha aqui, coroa. Tá aparecendo? Fecha aqui, ó. O novo livro do Pastor Domingos. Apocalipse, o tempo do fim chegou. Cara, esse livro ficou bonito, cara. Olha só, hot print aqui em dourado, editado pela Editora Vida. E aqui é interessante porque tem o prefácio de vários pastores legais, inclusive... A recomendação. A recomendação, né? A recomendação de vários amigos. Inclusive uma minha. Né? Tem É verdade, é a minha primeira publicação. Eu publiquei uma recomendação pro livro do meu pai. Então você não pode deixar de adquirir o seu aqui na nossa livraria. Cara, esse livro está simplesmente fantástico. Eu já estou lendo o meu, eu ainda não acabei, mas já estou lendo o meu, estou mais ou menos na metade. Estou gostando bastante da leitura, estou curtindo muito a abordagem, principalmente pelo fato de que não é uma abordagem... Veja bem, o livro tem profundidade, mas a abordagem não é complexa. É um livro que você vai entender o que o Pastor Domingos está querendo comunicar com você. Apesar da profundidade do conhecimento que está sendo abordado aqui, é um livro que você é novo convertido, você pode comprar para ler, que é até importante para você compreender algumas coisas. Não é verdade, pai? Fala sobre o seu livro um pouco. Esse livro é um livro que era um sonho, né? Escrever sobre isso, porque tem muita confusão, tem muita coisa errada, tem muito sensacionalismo. E esse livro, nem de longe, não tem absolutamente nada de sensacionalismo, não tem nada de colocar medo em ninguém. Tem alguns desinformados falando, será que ele está falando que o mundo vai acabar? Não falei nada disso. O tempo do fim começou desde que Jesus exerceu o ministério, começou a igreja. Desde lá, estamos no tempo do fim. Mas o que eu vou dizer nesse livro, uma das coisas, é que nós entramos no princípio das dores, ou seja... Assim como havia mais de 400 profecias no Velho Testamento que apontavam para a primeira vinda de Jesus, e elas se cumpriram todas na pessoa de Jesus, nós temos dos 27 livros do Novo Testamento, 25 falam diretamente sobre a segunda vinda de Cristo, e nós não podemos ignorar essa matéria, nós não podemos deixar de lado, porque muita gente está vivendo como se Jesus não fosse voltar. O objetivo desse livro é simplesmente despertar a igreja e preparar os cristãos para a segunda vinda de Cristo. E eu não trato de uma escatologia derrotista, escapista, mas de uma teologia e de uma escatologia vitoriosa. Isso é legal, porque quando a galera fica com muito medo a respeito do Apocalipse, fica com medo de perseguição, e de tantas outras coisas que o pessoal fala, mas se esquece que, na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que a igreja termina vencendo. A igreja termina do lado de quem vence. É o Siri, desculpa, vou desligar aqui. Tá? É só você abaixar o volume. A Siri está querendo participar do podcast. Você vai ver que a igreja termina do lado de quem vence, porque a igreja termina do lado de Jesus, mano.
Então, se você quer compreender um pouco melhor sobre isso, com fundamento bíblico, com base no sermão profético de Mateus, ali que Jesus prega em Mateus 24, com base em outros textos que o pastor Domingos aborda nesse livro, você adquire o seu aqui na Livraria da Igreja. Certo? É um livro de mais de 300 páginas, são 344 páginas de conteúdo muito interessante. Então, não é um livro fino, é um livro bom, fácil de ler, e o restante, não posso dar spoiler, senão você não vai querer ler, mas vou deixar uma dica. Eu, no terceiro capítulo, me parece, quando eu falo dos sinais da segunda vinda de Cristo, eu enumero 21 sinais, sabia, Davi? E 18 desses sinais já se cumpriram, ou estão se cumprindo. Faltam 3 sinais. Quer saber quais são os 3 que faltam? Leia o livro. É isso aí, mano. Você vai gostar. Vale a pena demais. E eu tenho certeza que vai te abençoar. Quer mandar um salve para alguém, pai? Quero. Manda. Mandar um salve para... Eu tenho vários amigos, mas hoje eu vou mandar para o pastor Marco, lá de Cidade de São José, lá na Grande São Paulo, meu amigo Marcos, esposa, filho Luca. Deus abençoe vocês. Vamos estar juntos logo, logo, se Deus quiser. Um forte abraço. Paz. Eu quero mandar um salve para nossa irmã Ana. Eu atendi ela esses dias agora aqui no sábado. Ela disse que ela não perde um programa. Inclusive, ela viu a gente falando a respeito das áreas de influência e de como a gente tem que estar na nossa profissão, exercendo aquilo para a glória de Deus. Então, olha, um abraço, minha irmã. Que Deus te abençoe. Continua firme com Jesus aqui na nossa igreja. Você é bênção. Pai, seguinte. Vamos lá. A gente tinha uma reunião na terça-feira, lá na Zion, São Paulo. Não, primeiro você tinha um sonho. Vamos lá. Eu tinha um sonho. E o meu sonho era, bom, como eu já falei vários, por exemplo, eu queria subir o Monte Fuji. Eu vou subir o Monte Fuji, né? Em agosto do ano que vem, se Deus quiser. Eu queria ser pai, meu filho vai nascer agora, vai chamar Tito. Entre várias coisas. Mas, na minha lista ali de coisas que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer na minha vida, tava assistir um jogo do São Paulo, no Morumbi. Eu torço pro São Paulo Futebol Clube, o maior clube desse Brasil. Quem tem mais tem 3 Libertadores, 3 Mundiais. E aí, eu queria assistir um jogo do São Paulo no Morumbi. E eu queria ver o São Paulo ganhando. Porque a única vez que eu fui no Morumbi, eu fui no Descende, que foi uma experiência incrível, uma experiência de culto, de adoração a Deus. Foi muito legal. Uma multidão de pessoas. Uma multidão. Tinha, sei lá, 50 mil pessoas no Morumbi. Sim. E foi muito bom. Eu fui com a camisa do São Paulo, inclusive. Mas eu queria ver também um jogo do São Paulo. E eu queria ver o São Paulo ganhando, né? E aí, eu já tinha ido em outros estádios. Sim. Já tinha ido no Abreuzão aqui de Marília, já tinha ido na Vila Belmiro, já fui na Arena da Baixada, já fui no Mineirão, já fui no Maracanã, já fui no Engenhão. Agora, no Morumbi eu ainda não tinha ido. E aí eu tinha esse sonho. E aí a gente tinha uma reunião. Finalmente chegou o momento que eu consegui, porque a gente tinha uma reunião, na verdade, pai? Na terça-feira. A gente tinha uma reunião na terça-feira em São Paulo. Pra gente sair daqui de Marília e chegar em São Paulo 9 horas da manhã, a gente teria que ser de madrugada. A reunião era das 9 às 5. E a gente ia ficar muito quebrado na reunião, né, pai? Uhum. E a gente ia ter que sair, sei lá, umas 3h30, 4 horas. 4 horas no máximo. Com a Jamila grávida, cara. A gente tendo que parar várias vezes aí pra usar o banheiro e tudo mais. Ainda bem que daqui pra São Paulo tem paradas boas. Aí eu falei, quer saber, pai? Vamos dormir. E aí no sábado, vamos dormir na segunda, né? E a gente fica lá. E aí no sábado, foi muito legal, porque no sábado tem um joguinho, pai, que chama Cartola FC. O Cartola FC é um joguinho que você escala um time, tipo um time assim dos jogadores de verdade, e você vê se os caras forem bem, você faz mais pontos e tudo mais. É bem legal pra jogar com a galera que gosta de futebol. Inclusive na nossa liga, o Giovanni de Araçatuba tá jogando com a gente. E aí eu vi que o São Paulo jogava na segunda, cara. Falei, caramba, eu vou ver esse jogo. Só que você tava no face a face. Então, quando você voltou do face a face, na segunda noite a gente trocou uma ideia. No domingo à noite, quando você voltou, a gente trocou uma ideia. E deu certo a gente no jogo, não é verdade, pai? Quando o Davi era pequeno, vou começar por aí, né? Eu não queria que ele crescesse achando que o pai era que eu era um cara quadrado, religioso, que não podia isso, não podia aquilo. Eu não fui um pai liberal em nenhum momento. Um pai muito firme. E a Rosângela, uma mãe muito firme, mas muito amorosa também. Sim. Agora, nós procuramos levar nos lugares, né? Levei no Beto Carreiro 2 vezes na época, levamos em Santa Catarina, levamos em parques, em outros lugares que dava para ir.
E, dentre isso, quando o Davi cresceu aqui em Marília, ele nasceu em Curitiba, mas chegou aqui, fez 2 anos aqui, à medida que ele foi crescendo, que podia ir no estádio, na época o time do Marília era um time bom. O Marília era a Série B do Brasileirão. Isso não é saudosismo, mas o Marília era da Série A do Campeonato Paulista e era a Série B do Brasileiro. Então, na Série A do Paulista, eu levei ele para assistir Marília e Palmeiras, Marília e Corinthians, Marília e Santos, Marília e São Paulo aqui, né, em Marília mesmo. E pela Série B do Brasileiro, eu lembro que eu levei ele para assistir Marília Esporte do Recife, Marília Nacional de Manaus e outros times de Goiás, acho que Atlético Goianiense, alguma coisa assim, e outros que não me vem agora à memória. Mas a gente viu muito jogo junto. Mas a gente assistiu bastante jogo. O tempo passou. Tinha até uma galera do time do Marília que vinha na nossa igreja. Nós tínhamos, naquela época do time bom, tinha uns 8 que participavam aqui da igreja, né? Aliás, Marília produziu alguns jogadores bons, né? Inclusive o atual técnico do Marília é o Guilherme, né? E ele é de Marília, foi um excelente jogador, jogou em grandes clubes e até na seleção brasileira, foi artilheiro muito gol pelo Atlético do Brasileirão pelo Atlético Mineiro e outros times também. Jogou na Europa, no Corinthians, enfim. Então, abraço, Guilherme. Deus abençoe você e sucesso aí na frente do Marília, né? Deus te abençoe e te use aí. Então, a Marília para a Série A do Paulista de novo. Vamos levar, se Deus quiser. É uma questão de tempo, mas quem sabe, né? Chega lá outra vez, uma boa administração vai fazer isso, né? Se Deus quiser. E é o Alisson, que é o atual dirigente lá. Agora, aí levava. O tempo passou, o Davi cresceu, depois foi trabalhar no banco, depois saiu, foi para Belo Horizonte, né? E morou lá alguns anos lá e se preparou e voltou. E ele tinha esse sonho. E realmente eu venho de 3 semanas muito cansativas, né? Imagina, foi o DIP, que nós estávamos envolvidos junto com eles. Foi a semana de imersão que tira tudo e mais um pouco da gente, a semana toda. Terminou, tivemos uma convenção das igrejas Vida Plena, foi rápida, mas importante, necessária. E face a face, no fim de semana, que a gente chega assim, face a face com Deus, que a gente chega moídão. E eu confesso, domingo à noite eu só queria deitar e dormir. Mas nós saímos daqui do culto, depois daquela chegada maravilhosa aqui com os homens. Ele falou, e aí, vamos para São Paulo amanhã, porque a reunião nossa é terça-feira, lá na Zion Church, o nosso amigo Theo Hayashi, né? E pastor Theo, que conduz o Descende, né? E nós tivemos uma reunião lá, e, ele nos convidou para estar lá. Líderes de todo o Brasil estariam lá, e estiveram. E aí eu falei não na hora, mas depois, graças a Deus, segunda-feira de manhã, eu amanheci bem, estava recuperado, completamente recuperado. Estava 100%. Jovem é outro papo, né? E então propôs um Red Bull. Né, claro. Falei, cara, vamos. E aí nós saímos daqui e deu certo da gente ir lá no Morumbi. Foi direto pro estádio, né? Saímos daqui, chegamos direto no estádio do Morumbi. Minha esposa e a minha nora, que é a esposa do Davi, né, a Rosângela e a Jamila, foram pro shopping e nós fomos assistir São Paulo. Foi um programa legal, porque eu estava com ele. Ele entrou em contato com um amigo dele chamado Luca. O Lucas Donha estava lá também. E o Lucas ficou do nosso lado. Salve, Lucão, tamo junto. Um abraço, Lucas. Você é fera, hein? Amo você com força. Deus abençoe. Então foi um tempo de qualidade. Muito bom. Eu não sou São Paulino, não torço para nenhum time. Eu tirei esse tempo por causa do Davi. Mas, olha só, é importante a gente falar sobre isso, pai. Por quê? Pra galera ter um pouco mais de consciência primeiro, porque a galera falou assim, poxa, eu não sabia que seu pai era São Paulino, não sabia que seu pai era São Paulino. Na verdade, meu pai não é São Paulino, gente. Só que o meu pai fez esse esforço de estar lá no estádio para assistir o jogo junto comigo e foi muito legal. Foi muito legal, foi muito divertido, não só porque o São Paulo amassou o Santos, mas pelo fato de que a gente tirou um tempo junto para trocar uma ideia, a gente deu risada, a gente estava lá, a gente comeu no estádio e tudo mais. E aí a pergunta que a gente levantou depois, até quando a gente estava voltando de São Paulo para Marília, que estava eu, minha esposa, meu pai e minha mãe. Poxa, como isso é importante, como isso é saudável, como a gente precisa fazer mais isso. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de que eu trabalho
com o meu pai. Então eu vejo meu pai todo dia, literalmente. Eu vejo meu pai de segunda a segunda, só quando a gente viaja que a gente acaba não se vendo. Mas eu vejo meu pai de segunda a segunda. Agora, às vezes a gente se vê e a gente fica na dinâmica da igreja. E aí a gente vai conversar, a gente vai falar das coisas da igreja. E a gente vai sentar para almoçar e a gente vai falar das coisas da igreja. E aí a gente vai sair para jantar e a gente vai falar das coisas da igreja de novo. E claro, a gente ama a igreja, não estou falando que a gente não ama a igreja. Só que chega uma hora que a gente precisa dar uma desligada e fazer outras coisas. Quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, a gente tinha mais isso, né? E isso eu sinto um pouco de falta disso, porque a gente jogava bola junto, direto, a gente trocava mais essa ideia, a gente dava mais esses rolês de estádio, de ir em algum lugar. Praia. Antigamente, bem antigamente mesmo, pro pessoal que é Marília aqui, ó, raiz, há muitos anos atrás tinha um rolê de kart aqui em Marília. A gente também ia no kart. A gente ia no kart, meu pai me ensinou a pilotar o kart lá e tal, era legal pra caramba. Você lembra, Coroa, do kart? E a gente ia, então é importante. E aí a gente levanta essa pergunta nessa manhã pra você, pai, a gente tá gravando de manhã, mas talvez você tá assistindo à noite. Mas pra você, pai, que tá aí, quando foi a última vez que você tirou um tempo de qualidade com seu filho de verdade? E assim, claro, é mais fácil você tirar esse tempo quando seu filho é mais novo, mas se seu filho é um adulto, aí seu filho tem 29 anos como eu tenho, quando foi a última vez que você tirou um tempo com o seu filho, de sentar, trocar uma ideia, despretensiosamente? Isso é muito importante, é extremamente necessário, né? Ele falou, a gente ia para a praia também, muitas vezes, a gente ia para Goiás, Caldas Novas, né? A Rosângela gosta de ir lá, dos hotéis lá de Caldas Novas, né? Águas quentes. E a gente ia para o Tocantins, tomava banho no Rio, era muito legal. Viagens longas, a gente dirigia, ia sempre de carro, né? E quantos quilômetros para chegar na casa da avó? 1.800 daqui, se for por Goiânia, se for por Brasília, aí já é um pouco mais, né? Por Brasília é mais? Acho que é um pouco mais, 180 a mais. A gente puxava bastante. E a gente ia por Brasília, né? Então o mínimo é de 1.800, né? Eu não dirigi, eu era criança. Então era para baixo de Palmas, mas a gente era aventureiro. Então, mas ainda tem algumas coisas que a gente pretende fazer junto, bastante coisa. Não foi só isso, nós tiramos tempo também, quando ele estava no primeiro ano dele lá na escola do Diante do Trono, eu dei de presente para ele uma viagem para Israel. É verdade. E nós fomos por Dubai, né? Jordânia. Pela Dubai, Jordânia, Israel, voltamos de novo para Jordânia e Dubai. E foi muito bom o período em Dubai, muito bom o período em Israel. E ele foi para o Japão a primeira vez comigo, ele tinha, acho que uns 7, 8 anos de idade. E ficamos de cara 30 dias no Japão. E foi uma experiência interessante, porque na volta nós paramos lá em Los Angeles e o Davi estava no fuso horário, depois de ter ficado 30 dias no Japão, ele dormia em pé. Nós fomos fazer um passeio de umas 10, 12 horas lá por Los Angeles. E nós fomos lá em Hollywood, ali na Calçada da Fama. Eu queria que ele andasse, né, que ele visse algumas coisas, e ele queria colo, rapaz. Era duro, o cara com 7, 8 anos, acho que eram uns 8 anos. E tinha hora que eu jogava ele para cima, assim, para ver se ele acordava por causa do fuso horário. Não tava o cara estava embriagado de sono. Eu não esqueço dessa cena, mas foi muito legal. Depois ele foi no Japão de novo, quando ele já estava... Aliás, a primeira vez que você foi, acho que era bem mais novo ainda. Depois ele eu tinha uns 8 anos mesmo. Depois ele foi mais uma vez ainda criança e depois voltou já como pastor. E vai voltar outras vezes, né? Acho que como pastor você já voltou 2 vezes. 2 vezes. Lá. Então, você já foi ao Japão 4 vezes. 4 vezes. Então, ele é um cara que já rodou por aí. Mas a gente ainda vai fazer algumas coisas junto, tipo, quem sabe fazer a Rota 66 lá nos Estados Unidos. Rota 66, subiu o Monte Fuji. De ponta a ponta. Monte Fuji eu não garanto, eu não estou mais afim, mas ele pode ir. Não, tem um ano para treinar. Eu filmo a parte de baixo da terra. Não, você tem um ano para treinar. Eu já falei pro Coroa que eu vou levar uma câmera e eu vou fazer vídeo, eu vou registrar tudo, cara. Então, vai ser isso aí. Mas foi uma experiência legal ter ido lá e é um programa diferente. E, como ele falou, né, a gente está fora do ambiente de igreja e é um tempo de qualidade, um tempo muito precioso
que eu considero muito importante e a gente já inspirou algumas pessoas. Porque porque agora tem alguns amigos nossos aqui que quer que o pai leva para assistir o jogo do seu time lá em São Paulo. É um programa em tanto dos pais com os filhos, né? E a gente recomenda, se você tem um tempo e pode fazer isso, faça isso. Primeiro, só falando estritamente sobre futebol, é legal assistir o Campeonato Brasileiro agora porque tá torcida única. Então, quando você vai no estádio, tá muito tranquilo. Tinha muito casal, muita criança, família completa. A gente tava assim, foi bem legal. Eu vi um pai chegando com 2 filhas, assim. Eu fiquei imaginando quando for eu, meu pai, o Tito, entendeu? Então, tipo assim, quando o Tito tiver idade, eu vou levar ele também. Mas exatamente essas coisas que meu pai falou, é importante construir essas histórias. E às vezes a gente entra tanto na rotina da vida, e quando seu filho for mais velho, quando seu filho não tiver mais aí os 14, 13 anos dele, ele também vai entrar na rotina dele, talvez ele até mude de cidade. Então, como é importante construir essas memórias com família, sabe? A gente percebe claramente e você pode ler e buscar sobre isso, que o futuro da nação e da igreja como um todo passa pelas famílias. É por isso que a gente é uma igreja que a gente investe tanto na família. Na verdade, a gente se inspirou para trocar essa ideia aqui nesse podcast porque eu recebi muita mensagem, principalmente de filhos, falando, caramba, eu achei da hora que você foi com seu pai. Eu curti que você foi com seu pai. Porque qual seria talvez o pensamento natural? Pô, eu vou chamar meus amigos e eu vou com os meus amigos. Mas assim, eu fui com o meu pai. E aí, na segunda, na verdade, umas 6 horas da tarde, que a gente tava chegando no estádio, e aí o Donha falou, ô mano, você tá em São Paulo e tal? Eu falei, cara, eu tô indo ver o jogo. Aí ele topou. Então, ele entrou no nosso rolê ali, de pai e filho, que foi legal pra caramba, porque o Donha também é um irmão que eu amo demais. Então, a galera ficou nessa parada. Eu recebi, por exemplo, uma mensagem, pai, do Brunão lá do Japão, parceiro nosso. E sabe o que o Bruno me falou? Ele falou assim, ó que interessante, olha como é importante construir memória com seu pai. Ele falou assim, Davi, o primeiro jogo que meu pai me levou foi em 2005, em Yokohama, e o resto, o resultado, o mundo já sabe. Por quê? Porque em 2005, em Yokohama, foi o Mundial do São Paulo contra o Liverpool, e o São Paulo ganhou de 1-0 do Liverpool, foi o terceiro título mundial de São Paulo. O pai dele levou ele pra assistir, cara, o Mundial. Já pensou? Esse cara, o Brunão, ele nunca vai esquecer essa história. É uma coisa que vai ficar na memória dele, na lembrança dele, o resto da vida, que o pai dele levou ele para assistir a final do Mundial. Independente de São Paulo ganhar ou perder, ele estava lá com o pai dele. Isso é incrível, cara. Eu conheço o pai dele, conheço o Brunão, né, Sim. do Pastor Hélio, lá no Japão. Sim. E eu fiquei assim, feliz quando ele mandou essa mensagem, tratando da lembrança disso. Então, o que a gente está tratando aqui, nosso negócio aqui hoje, não é falar de futebol. É para você tirar um tempo de qualidade, seja Sim. fazendo o que for com seu filho, você filho com seu pai. Por exemplo, eu não ia para São Paulo. Na verdade, eu fui convidado para a reunião, como fui convidado das outras vezes, e as outras vezes a gente foi, né? Mas como eu estava saindo de um fim de semana cansativo, eu tinha programado ficar em casa. E eu ia mandar uma parte da minha equipe, fala, vocês vão lá, participam da reunião, me fala o que foi tratado e beleza, vida que segue. Mas quando ele falou isso, né, no domingo à noite, e eu fiquei pensando à noite antes de dormir, eu falei, não, é uma oportunidade da gente estar junto, então eu vou sim. Então, na verdade, eu fui para São Paulo, foi por causa dele, não foi por causa da reunião, porque nem pela reunião eu não ia mais, eu já tinha decidido ficar em casa. Mas eu fui lá e eu não me arrependo, foi fantástico, foi muito bom, foi maravilhoso. Então, o conselho é separe um tempo de qualidade com seu filho, separe um tempo de qualidade com a sua família, porque isso, como o Davi acabou de colocar, vai ficar na memória do seu filho, ele nunca vai esquecer. E a gente tem outros planos que a gente vai fazer junto, nós não só de viagem, mas escrever livro junto, conversar sobre uma série de outras coisas e fazer uma série de programação junto, porque é isso que, enquanto isso, que a gente vai deixando um legado e construindo algo para o neto que vai chegar, o filho dele, o Tito, e para os netos que virão. Mas, queria lembrar uma coisa. Hoje se fala muito em educação formal,
nas escolas, mas até a reforma, até antes da reforma, os grandes líderes, todos eles foram educados especialmente em casa, o que se chama de homeschool, né? Nos Estados Unidos há muito tempo isso é possível. Então, a casa, o lar, a família pode ser o centro da formação de grandes líderes. Os grandes líderes mundiais da história da humanidade, eles foram formados basicamente dentro das suas casas, né? E depois, é claro, hoje tem uma gama de informação, aí vem uma série de coisas dizendo, não, porque a escola é o lugar onde as crianças vão conviver, onde as crianças vão interagir, onde vão socializar. E eu quero dizer, pode ser sim, mas nem sempre é assim, porque crianças da mesma idade, ali criancinha, não tem muito o que socializar se for só elas entre elas, né? Vão aprender a viver em comunidade e tal, é importante, mas o grande centro de formação de grandes líderes ainda é a família. E eu sou um dos defensores da formação em casa. E a gente aqui nos nossos cursos de família, a gente usa uma frase que lá, desde o início, a gente vem usando, nós trabalhamos com nossos cursos de família há 22 anos, né? Desculpe, há 24 anos, desde março de 1998, nós implantamos cursos de família, são mais de 20 cursos que nossa igreja oferece gratuitamente para as famílias. Sim. E a gente usa uma frase, é uma maneira de falar, tá bom? Se o teu filho se tornar um presidiário, é um problema seu, isso pode ter, não vou dizer que é sempre, mas muitas vezes isso começa dentro de casa, Sim. na formação dessa pessoa e naquilo que ele assiste da convivência de pai e mãe, marido e mulher. Sim. Então, se seu filho se tornar um presidiário, pode ser que muita coisa tenha nascido dentro da casa, né? Se ele tornar uma pessoa aí, errada, que vai fazer coisas erradas, que não vai somar. Mas também, se o teu filho se tornar, é a frase que a gente usa, se o teu filho se tornar o presidente da República, o mérito é seu. Sim. Porque você está formando dentro da sua casa. Então, a casa pode ser o centro de ensinar as pessoas a sonhar, levar as pessoas a sonhar. Esse exemplo é drástico, mas é porque, assim, por exemplo, eu atendo jovem e adolescente a semana toda. Sim. Entendeu? E troco ideia e visito a semana toda. Então eu sei, por exemplo, o impacto que a palavra de um pai tem no coração do filho. Sacou? Então, por exemplo, você falou assim de alguém, um presidiário, alguém preso, mas a gente não precisa ser tão drástico. Sim. Uma palavra errada de um pai, vai mexer com o emocional, psicológico pro resto da vida. Um momento de Se raiva, não houver cura. Um momento de estresse, o cara fala uma parada, às vezes nega um negócio que ele não precisava negar pro filho à toa, por capricho, dá uma rejeitada, fica uma ferida no coração, que esse menino cresce, se torna um adulto, e aí ele tá com 20 e poucos anos, e ele tá travado numa parada que aconteceu quando ele tinha 14 anos, por causa de uma palavra que o pai soltou. Então é uma coisa, é muito forte isso. Ontem mesmo, por exemplo, na célula, o estudo da célula era sobre a parábola do filho pródigo. Sim. E é interessante porque o pessoal compartilhando e conversando sobre, depois que o estudo foi finalizado, o pessoal falando sobre como foi essa volta para casa. E aí alguém falou assim que, na realidade, ela entendeu a paternidade de Deus. Ele. Era uma pessoa falando, uma menina, né? Ela entendeu a paternidade de Deus porque ela entendeu que Deus não é o pai dela terreno, porque o pai dela terreno era uma figura completamente oposta à figura do pai eterno. Claro, é muito difícil, né, fazer essa comparação, porque a gente sabe que Deus é perfeito, mas então ela teve que desvincular, porque quando falava de Deus Pai para ela, na cabeça dela vinha um Deus muito parecido com o perfil do pai dela. E aí, o pai dela, como tinha dado muito vacilo com ela falava assim, Deus vai me decepcionar, Deus está me julgando, Deus está apontando o dedo para mim. Então, quando ela entendeu quem é Deus, até o relacionamento dela com o pai foi restaurado. Olha que coisa interessante. Então, peraí,
poxa, eu sei que a gente não vai ser perfeito, eu sei que a gente vai errar. Mas isso me ensinou, esse rolê nosso no Morumbi, a célula ontem e tantas coisas acontecendo, estão me ensinando, peraí, meu filho vai nascer, então eu preciso me esforçar, eu sei que eu vou errar, mas eu preciso me esforçar para que eu aponte para Jesus dentro da minha casa. Não adianta eu querer só falar de Jesus e pregar Jesus para os outros. Eu preciso agora, eu tenho uma missão. Tem uma criança que eu preciso ensinar os caminhos do reino de Deus, cara. E eu preciso discipular o coração do meu filho. Então o meu filho precisa olhar para mim e eu preciso ser uma referência de homem cristão, cara. Sim, isso é muito importante que o Davi estava falando. E aí nós temos muitas pessoas feridas dentro que chegam na nossa igreja. E elas só vão ser curadas num encontro face a face, numa libertação, num mapeamento, ou aí entra também, às vezes, os psicólogos cristãos. As pessoas imaginam a ferida de um pai que abusa de uma criança. Como é que fica essa criança? Imagina um pai que fala maldições, uma mãe que fala maldições, que fala a palavra maldita, que abre a boca e... Que mata o sonho do filho. Que mata o sonho. Imagina, eu gosto de pensar que a casa é um lugar de se sonhar. E a gente precisa sonhar e levar os filhos a sonhar grande. Sim. É melhor que ele seja um sonhador, vamos dizer que ele nem o atinja, mas você alimentou, você proporcionou isso dentro da casa dele. Sabe que você falou, eu lembrei de uma parada? Eu lembro uma vez, eu era criança, você foi pro Japão e eu queria ter ido e a gente não tinha como ir e tudo mais. Você foi sozinho, ficou eu, minha mãe e a Renata. Você lembra dessa? Quando você voltou? Aí você voltou pro Brasil e tal. E aí, você chegou e tudo mais, eu falei, pô, pai, eu não queria que você tivesse ido assim, da próxima vez eu queria ir com você. Você lembra disso? Aí você falou assim pra mim, então ora com fé, porque se você orar com fé, Jesus vai responder essa oração e um dia você vai pro Japão com o pai. Você lembra disso? Lembro. E aí a gente orou junto e você me estimulou a orar. Já pensou se... E aí deu certo, porque depois, acho que 1 ou 2 anos depois, a gente foi pro Japão junto. Agora, já pensou se naquele dia que eu falei, pô, pai, eu queria ir pro Japão com você tivesse virado e falado assim pra mim, que ir pro Japão o quê, garoto? Você não sabe o preço da passagem? Você não sabe quanto custa? Você tá achando que a vida é assim? Você teria matado meu sonho. Eu não ia nem ter orado pedido pra Jesus pra ir pro Japão. E você se divertiu naquela viagem? Pô, demais, cara. A gente chupava uns 400 picolé por dia. Paciente é exagero, mas do lado exagero. da casa do pastor Hélio, um abraço, pastor Hélio, a pastora Lume, Kenji e Yumi são os filhos, e também o Brunão, que é o genro, e a Camila, que é a nora. Mas o Kenji, o pastor Hélio, tem os filhos meio próximos da idade dos nossos, né? Eles são um pouquinho mais novos, mas cresceram juntos, tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. E do lado da casa que o pastor Hélio morava, tinha uma dessas lojas que não fecha, como é que é? 7-Eleven. 7-Eleven. E ela fica 24 horas. Conveniência. Loja de conveniência, né? E lá é bem seguro, apesar que era perto de uma rua bem movimentada, mas ia pela calçada. O Davi com 8 anos e o Kenji devia ter uns 7, né? Ou 6, sei lá, menor. E toda hora eles iam na loja de conveniência pegar picolé, porque custava era $1. Era menos. $1 você comprava, era mais. Você comprava, era uns 10 com $1, sei lá. E eles passavam o dia todo e parte da noite chupando picolé. Né? Tava muito calor. Aquela época dava uns 40 graus, né, lá em Fuji. Então, foi muito legal ele relembrar dessas coisas, porque a gente tem que estimular os sonhos. Quando José sonhou e contou para os irmãos dele odiaram. E o pai dele, a princípio, concordou. Depois, o pai dele ficou meio assim quando ele disse que viu o sol e a lua se curvando diante dele. Mas José começou a sonhar o sonho de Deus dentro da casa. E isso é muito, muito importante, proporcionar a oportunidade do seu filho sonhar. Sobre a parábola do filho pródigo, que foi a pregação de domingo, e que foi o estudo da célula ontem, né, o resumo da parábola do filho pródigo. Eu costumo dizer, quando eu olho para aquela parábola, uma coisa muito interessante, que na casa, no lar, na família, onde não há a graça de Deus, não é o filho que pede para sair de casa. Sim. Normalmente são os pais que mandam o filho embora. Porque lá o filho mais novo pediu para sair. E o pai ainda repartiu, porque tinha graça na vida do pai. E também na casa, então grave essa, né? Na casa que não tem a graça de Deus reinando, não é o filho que pede para sair, são os pais que na hora da briga falam, vai embora, pega tuas coisas e some. E aí depois se arrepende, vai chorar depois, mas
Às vezes pode ser tarde. Mas a outra coisa, na casa onde a graça de Deus reina, a porta está sempre aberta para a reconciliação. Quando o filho volta, a porta da casa estava escancarada para ele, não para jogar na cara os erros dele, mas para levantá-lo e colocá-lo de volta na sua posição de filho, porque havia graça naquela casa. Pergunta é, tem a graça de Deus aí na sua casa? O amor de Deus está reinando aí? A paz do Senhor, que excede a toda compreensão, reina no seu lar? Se não, convide Jesus para ser Senhor e tudo vai ser diferente. E a gente falou aqui de viagem e tal, jogo, tudo mais, mas coisas simples também faz a diferença, porque eu sei que tudo isso é caro e a gente tem que trabalhar muito e tudo mais para a gente conseguir chegar nesses lugares, eu entendo isso, mas coisas simples também, porque na realidade, coisas que faziam a diferença e fizeram muita diferença para mim na minha vida, no meu relacionamento com meu pai, eram coisas simples. Vou dar um exemplo. Segunda é o dia de folga do meu pai, certo? Então, às vezes de segunda-feira, aqui tem um lugar muito tradicional em Marília, que chama Valdir Sucos. E a gente ia no Valdir Sucos, lá na 15, lá em cima, tomar um açaí, eu e meu pai. Coisa simples, mas faz a diferença. Quando foi a última vez que você tomou um açaí com seu filho? Coisa simples. A gente chegava em casa, meu pai vai lembrar dessa, a gente chegava em casa, minha mãe entrava com a minha irmã, normalmente, assim, tal, elas entravam, e aí a gente apagava tudo. Eu morava lá no Jardim Morumbi, lá depois do Jardim Cavalari. E aí, como é um bairro mais afastado, dá pra ver o céu melhor. E aí a gente apagava as luzes de casa. Lembra dessa, pai? A gente apagava as luzes de casa e a gente ia no escuro, a gente ficava olhando pra cima, assim, porque a gente ficava vendo as estrelas. A gente não precisava falar nada, mas a gente tava ali junto, trocando ideia, olhando o céu. São coisas que eu nunca vou esquecer, de olhar o céu com meu pai, sábado jogar uma bola com ele. Coisas simples, mas constrói uma memória com seu filho. Meu irmão, às vezes você está trabalhando tanto, pai e mãe está trabalhando tanto, tudo mais. E tudo bem, eu sei que a vida não está fácil, está tudo caro. Mas no final das contas, beleza, esse dinheiro aí você vai fazer o quê, cara? Se seu filho ficar triste, ficar chateado, ficar com uma ferida no coração, o dinheiro não vai resolver essa parada não, cara. Fica só contando dinheiro e aí no final das contas você vai perder o seu filho por causa do seu trabalho. Eu sei, eu entendo que não tá fácil e que a gente tem que trabalhar muito e correr muito para ter as coisas que a gente precisa ter e as coisas que a gente quer ter. Mas desacelera um pouco para construir melhor uma relação com a sua família, uma relação com a sua esposa, uma relação com seus filhos, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Você vai criar uma pessoa madura, uma pessoa curada, entendeu? Uma pessoa sem ferida, uma pessoa que te ama, que vai ter gratidão por sua vida, entendeu? Então desacelera um pouco e constrói memória com a sua família. Não precisa ser muito tempo, mas separa um tempo de qualidade. Tempo de qualidade é o que faz a diferença. E no próximo a gente leva o coroa, porque ele vai ser pai, né? Agora, quando é que chega? É uma menina? Final do mês agora, é menina, Helena. Separa tem qualidade com a Helena. Cara. Nome bonito, hein, cara? Coroinha vai ser pai, belo nome mesmo. Nome bonito, eu tenho uma irmã com esse nome. Gente, essa foi a mensagem que a gente queria passar para vocês hoje. Curta a sua família, aproveita o tempo, conte histórias, acumule histórias boas, se divirta, para assistir um filme, para trocar uma ideia, para comer um negócio diferente, para fazer um bolo, sei lá. Mas coisas que vão construir vínculo entre a sua casa. E eu tenho certeza que lá na frente seu filho vai agradecer. Eu só queria lembrar que esse tema, a gente acabou conversando isso de forma despretensiosa, mas domingo vai ser Dia das Mães. Parabéns às mamães, às mulheres aí que nos acompanham. Parabéns a você pelo seu dia. E é bem interessante essa questão de família. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É verdade. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Mas você, minha irmã, é uma mulher sábia. E domingo, nos nossos cultos, nós estaremos também falando sobre isso. E acho que não podia ser diferente. Vai ser mulheres cheias do Espírito Santo. Vai ser um negócio assim, bem interessante. E acredito que vai ser maravilhoso. Então, parabéns às mamães. Vocês são maravilhosas. Deus abençoe a todas vocês. E vocês são a base aí na educação dos filhos. Deus abençoe e é isso. Um beijo especial para minha mãe, Dona Rosângela. Te amo, mãe.
E pra minha esposa, que agora é mãe. Que coisa maravilhosa. Te amo, Jamila. E Tamo junto. vai aí, então já vou ter que copiar o cara agora, né? lógico. Não tinha falado Lancei isso, a tá, braba. mano? Então, um beijão para minha esposa, Rosângela, que é mãe, para minha filha, Renata, que é mãe do Lucas, né? E um beijo especial para minha nora, né? Que é a minha segunda filha, que vai ser mãe em agosto. É isso aí. E isso é bem interessante. Lembrando, pai, você está como se estivesse num teatro. Teu filho está te olhando. E seja exemplo, seja modelo, seja padrão na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza, na santidade. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Deixa o like. Valeu.